Oi, pessoal. Falar a respeito do tarô é sempre um grande desafio. A gente percebe que existem várias tendências, várias interpretações, mas o tarô não se resume propriamente apenas num jogo de interpretações ou num jogo de leitura relacionado ao futuro, ou presente, ou passado, e na verdade ele esconde outras coisas muito mais importantes e muito mais profundas do que a gente possa imaginar. Então, a respeito disso, eu resolvi fazer esse vídeo, dando continuidade a um vídeo anterior, onde a gente já havia começado a falar a respeito desse tema, para que a gente possa compreender melhor a profundidade de tudo isso. Lembrando sempre que aqueles que estiverem interessados em autoconhecimento, a partir da astrologia kármica, encontrarão meus contatos no final desta apresentação. Vamos lá então. O destino baralha as cartas e nós jogamos. Considerada o umbigo do mundo, a cidade de Delfos recebeu esta alcunha graças ao mito que narra a busca de Zeus pelo ponto médio da Terra. No intuito de delimitar este local, Deus enviou duas águias de extremos opostos do globo, uma voando em direção à outra, e elas se encontraram em Delfos, designando a cidade como centro do mundo. E neste local, dedicado ao deus Apolo, foi erigido um templo que acabou se convertendo num famoso oráculo, onde os grandes reis e líderes acudiam em busca de respostas a respeito de questões específicas e previsões do futuro, que eram dadas pela suprema sacerdotisa, intitulada de Pítia, que entrava em estado de transe para lhes dar as respostas e orientações solicitadas. Os gregos acreditavam que Pítia era a porta-voz do deus Sol, o qual, através da sua suprema sacerdotisa, supostamente transmitia as vontades de Zeus para os mortais. E esta exercia uma enorme influência com poderes para instigar políticas governamentais, determinar o local de construção de cidades e até mesmo iniciar ou pôr fim às guerras. Apolo, que personificava o próprio Sol, assim como a luz, os oráculos, a verdade e a profecia, a música, a poesia, o arco e flecha, a perfeição e a harmonia, o equilíbrio e a razão, também foi o deus inspirador das sibilas e dos livros sibilinos que eram guardados no templo de Zeus e consultados em situações muito especiais. Em 83 a.C., esses livros originais teriam desaparecido no incêndio e foi necessário formar uma nova coleção que acabou destruída no ano 405 da era cristã. Porém, nos conta a lenda que o conteúdo de tais livros teria sido convertido pelos sábios daquela época em um jogo de azar e que assim teria chegado até os nossos dias. Nele, estaria encerrado um conhecimento ancestral de cunho filosófico e iniciático, onde estariam as bases de todas as ciências ocultas, mantendo suas capacidades como oráculo a ser consultado em nossas questões mais aflitivas. Para que possamos compreender melhor como se estabelece sua estrutura, voltemos aos conceitos básicos teosóficos que nos explicam a formação dos estágios para que a vida imanifestada se transforme em vida manifestada, através de adensamentos sucessivos que acabam resultando na formação dos seguintes planos: sátivico ou do pai, como aquele relacionado à ideia original, rajásico ou da mãe, onde a vida se elabora para que possa se objetivar no plano tamásico ou do filho, como o mais denso manifestado, de onde surgem os planetários a evoluir através dos sistemas, cadeias, globos e raças. Como já vimos em vídeos anteriores, essas etapas estariam também associadas às 22 letras hebraicas, em correspondência aos 22 arcanos maiores do tarô, onde as chamadas letras mães estariam relacionadas ao plano sátivico, as letras duplas ao plano rajásico e as letras simples ao plano mais denso ou tamásico. Deste modo, o primeiro plano rege o segundo,
que por sua vez rege o terceiro. Dentro dessa analogia, o plano sátvico teria uma regência trina, cabendo por correspondência ao seu aspecto mais sutil, o primeiro arcano, denominado como o mago, ao passo que o aspecto intermediário estaria associado ao 13º arcano, conhecido como a morte, e correspondendo à sua face mais densa, estaria o arcano denominado o louco, com sua égide plutoniana. Continuando nossa analogia, agora dentro do aspecto setenário, relacionado ao segundo plano, encontramos o segundo arcano, ou a papisa, em associação à Lua, que na astrologia clássica é considerada como um planeta, assim como Vênus em correspondência ao terceiro arcano, ou à imperatriz. No simbolismo relacionado ao planeta Júpiter, poderemos encontrar ligação com o quarto arcano, denominado o Imperador, bem como ocorre com o planeta Marte, em relação ao 11º arcano, ou a força, assim como quando associamos o planeta Mercúrio ao 17º arcano, conhecido como a estrela. Ao rigor saturnino, poderemos estabelecer correspondência com o 20º arcano, o julgamento, e, finalmente, ao esplendor solar, como centro de todo o nosso sistema, que inclusive deu origem ao mesmo, segundo a ciência, podemos relacionar o arcano denominado o mundo. Dentro do contexto das letras hebraicas, chegamos agora ao estado mais denso do plano arquetípico que origina toda a vida manifestada em correspondência às 12 letras simples. Como visto anteriormente, utilizando a representação de uma oitava de piano, fica claro para compreendermos como o aspecto setenário que acabamos de descrever acaba se desdobrando no duodenário, mais denso, e sobre este exerce a sua influência, principalmente nesse nosso quarto sistema, onde evolui a atual humanidade aqui no planeta Terra. E em correspondência ao que acabamos de descrever, encontramos os arcanos maiores relacionados aos 12 signos do zodíaco, como expressão do trabalho exigido, através do metabolismo do chakra cardíaco, em correspondência ao mito dos 12 trabalhos de Hércules. Deste modo, ao significado de cada arcano também estaria associado a uma tarefa a ser cumprida em nossa caminhada aqui neste orbe. Quando nos embrenhamos nos conceitos teosóficos, procurando compreender melhor as questões relativas ao processo da manifestação evolutiva, percebemos que nos surge uma outra possibilidade de associação arquetípica entre os arcanos maiores do tarô e os aspectos referentes à cosmogênese, levando-se em conta que cada uma daquelas 7 grandes etapas que correspondem aos 7 dias e noites de Brahma estaria relacionada a uma tríade regente. Deste modo, ao primeiro dia da manifestação, poderemos associar os 3 primeiros arcanos, o mago, a papisa e a imperatriz. Já quanto ao segundo momento evolutivo, este acontece sob a égide do imperador, do papa e dos enamorados. Quando chegamos ao terceiro estágio, encontramos aqui a regência do carro, da justiça e do eremita, estando este último associado ao signo de Leão, relacionado ao surgimento do ego, que ocorreu na terceira cadeia. Regendo o quarto sistema, encontramos a tríade, a roda, a força e o enforcado, que é a carta invertida que nos aponta a objetivação máxima do plano material. Ligado ao quinto aspecto, encontramos a regência da morte, da temperança e do diabo, insinuando a necessidade da morte do ego inferior, sublimação dos mistos e domínio dos instintos, para que possamos conquistar a plenitude da mente abstrata que está associada a este plano. Já o sexto dia, teríamos associados os arquétipos referentes aos arcanos 16, 17 e 18, ou a torre, a estrela e a lua, para finalmente, chegando ao 7º e último momento da criação, o encontrarmos sob a regência do Sol, do julgamento e do louco. E para concluir, chegarmos ao mundo,
como sendo a expressão da realização da grande obra universal. Ao entrelaçarmos os aspectos teosóficos em todos os seus níveis e planos de abordagem simbólica com os aspectos astrológicos, podemos perceber que aqui se abre mais um portal de possibilidades interpretativas que nos apontam para conceitos cada vez mais abstratos e abrangentes. Quando tomamos o círculo zodiacal e nele disponibilizamos os arcanos maiores do tarô nas posições relativas aos signos e planetas de uma carta astral, por exemplo, podemos compreender seu significado astrológico de modo mais transcendente, a nos apontar quais seriam os caminhos interiores e aprendizados a serem assimilados durante nossa existência e lições a serem aprendidas neste plano. Deste modo, ao signo de Áries corresponde o aprendizado sobre a diferença entre o impulso humano e a inspiração divina. A Touro, o discernimento a respeito dos verdadeiros valores no tocante ao espírito e à matéria. Gêmeos, estabelecer uma meta segura de conduta, apesar das dificuldades criadas pela confusão entre aquilo que racionalmente nos parece como real ou ilusório. Câncer, a grande importância do equilíbrio entre a mente e a emoção. Leão, a compreensão de que a verdadeira luz é aquela que existe dentro e não fora de nós, a libertação das aparências. Virgem, entender que existe um movimento perfeito que orienta tudo o que é manifestado, por mais imperfeito que isso possa parecer. Libra, mesmo que caminhemos pelas nuvens, a cabeça deve sempre estar voltada para o chão. Escorpião, nos faz refletir a respeito do quão destrutiva pode ser a intensidade profunda dos sentimentos opostos que carregamos dentro de nós. Sagitário, compreender que mesmo estando fatalmente atados às nossas limitações e circunstâncias do destino, enquanto a mente permanecer livre, sempre seremos capazes de aprender e evoluir. Capricórnio, a importância da solidez dos alicerces, já que tudo aquilo que não é edificado em bases sólidas, um dia deve ruir. Aquário, enquanto o homem não for senhor de si, jamais conseguirá construir um mundo novo. E através do signo de Peixes, percebermos que somente o sol da verdade que existe dentro de cada um é capaz de dissipar as névoas das superstições e da ignorância. Embora estes exemplos sejam ainda muito superficiais e simplistas, percebemos que a partir do estudo da astrologia é possível se chegar a uma interpretação mais profunda dos arcanos, assim como, a partir do estudo dos arcanos, compreendermos melhor a astrologia, já que existe uma perfeita relação entre estas ciências e a formação oculta e psíquica da humanidade. E a respeito disso, muitos trabalhos ditos herméticos e ocultistas foram elaborados no decorrer de toda a história da humanidade com o intuito de nos levar a estabelecer essas correlações e, a partir dessas diferentes chaves que abrem as mesmas portas, termos condições de ascender aos degraus mais altos do conhecimento, impulsionando a ciência profana a novas descobertas, assim como a física quântica vem fazendo nos dias atuais. Partindo do princípio que o todo se reflete no uno e o uno se reflete no todo, como sabemos, o homem é constituído de uma tríade superior que relacionamos aos arcanos maiores e um quaternário inferior associado aos arcanos menores, que acabaram sendo subdivididos em 4 naipes, por estar este número em correlação ao compasso que rege a evolução humana no 4º sistema, que por sua vez é sintetizada no chakra cardíaco, que em sua representação possui 12 pétalas e mais 2 ocultas, simbolizadas pelos 2 triângulos que vemos entrelaçados no seu interior, o que perfaz um total de 14 cartas para cada naipe. Deste modo, os arcanos menores estariam relacionados às experiências ligadas às escandas e nidanas dentro das 4 tônicas representadas pelas cartas de paus, copas, espadas e ouros,
relacionadas cada uma delas aos elementos terra, água, ar e fogo, como aqueles mesmos que governam a roda zodiacal. Continuando agora a falar dos arcanos maiores em relação à nossa tríade superior, podemos associar o nosso centro laríngeo ao duodenário, já que é através dele que emitimos os 12 sons, conforme já vimos, e estabelecer uma associação entre o desenvolvimento de nosso corpo mental intuitivo com o simbolismo expresso nos arcanos maiores relativos aos 12 signos do zodíaco. Já as questões relativas ao nosso corpo mental intuitivo estariam estas associadas aos mistérios relacionados aos 7 planetas da antiguidade, enquanto que aquelas ligadas ao nosso despertar crístico estariam ocultas pela simbologia que envolve os arcanos 1, 13 e 21. A grande dificuldade de falar a respeito dos arcanos, principalmente os maiores do tarô, está no fato de que sua subjetividade nos permite vários tipos de associações interpretativas, onde serão estabelecidas várias diferentes formas de interdependência existente entre eles. E o livro do Apocalipse acaba sendo, neste caso, um exemplo bastante rico dessa complexidade. Nele, a narrativa de João, que acontece em 22 capítulos, nos vai apontar para um processo de desenvolvimento do homem e da humanidade, através dos corpos, chakras, circuitos neurais, usando as alegorias dos selos, dos anjos, das taças e das trombetas, entre outras, estabelecendo uma relação muitas vezes bastante explícita entre esses aspectos e os arcanos maiores, que vai nos apontando os diversos entrelaçamentos existentes entre os vários planos que compõem a nossa realidade. Logo no início, ele vai nos citar as 7 igrejas como relativas aos 7 diferentes planos, entre outros, e a figura do Filho do Homem, em meio aos 7 candelabros de ouro, numa referência muito explícita aos chakras. Aqui nos surge a figura do homem no início da sua caminhada, rumo ao desenvolvimento espiritual neste plano, regido pelo quaternário, simbolizado pela mesa representada no primeiro arcano. Quando chegamos no capítulo 12, por exemplo, a figura invertida nos vai falar a respeito da queda do espírito na matéria. Curiosamente, o arcano 20 nos relata um julgamento onde ocorre uma ressurreição, conforme nos é nitidamente mostrado na representação do arcano que lhe é correspondente. E no final, a Jerusalém redimida nada mais é do que o homem representado no primeiro capítulo, porém, uma vez sendo este o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último arcano, ele agora aparece convertido na própria Cidade Santa e passa a ser aquilo que sempre buscou e encontra dentro de si a vicejante árvore da vida que lhe oferece agora o fruto que outrora lhe foi sonegado. A designação da árvore da vida como árvore sefirotal vai ter origem no termo Sefer, que significa sabedoria ou serpente, que é outro símbolo ao qual estaria ela relacionada. De acordo com a mitologia grega, o deus Apolo, cultuado em Delfos, teria lutado com a serpente Piton, que por ser filha da Mãe Terra, possuía poder de emitir oráculos e que teria sido morta em uma caverna abaixo de Delfos, onde estaria em eterna decomposição. Sobre esse local, superficialmente acabou sendo construído um templo dedicado a Apolo, onde os gases emitidos por tal decomposição escapariam da caverna por fissuras na terra, possibilitando então os transes pelos quais as pitonisas seriam capazes de fazer suas previsões, que nada mais são do que o contato com a essência exalada pela fonte da sabedoria. Voltamos aqui ao nosso ponto de princípio, e com isso percebemos que estamos sempre envolvidos de certa forma com esses mesmos arquétipos universais que demarcam as etapas de nosso crescimento espiritual. E deste modo, poderíamos dizer que sempre estaremos vivendo algum arcano em algum momento das nossas vidas,
E isso se aplica tanto ao nosso aspecto individual quanto ao coletivo da humanidade. Uma vez formados por vários corpos, estamos constantemente envolvidos pelas chamadas formas pensamento, que são resultado das emissões magnéticas de nossos cérebros, quer percebamos isso ou não. Deste modo, toda vez que estivermos envolvidos com alguma questão capaz de monopolizar os nossos sentidos, haverá uma emissão de partículas psicomentais que se agregarão em nosso corpo vibratório por completo, fazendo com que ocorra, através destas, a atração de uma realidade vibratoriamente compatível e relacionada com aquela questão inicial que as originou, de acordo com a máxima que diz: o homem é aquilo que pensa e aquilo que acredita. Uma vez cientes dessa lei universal, nos fica fácil compreender que, ao consultarmos um oráculo, nesses momentos sempre atrairemos uma resposta que esteja de acordo com a nossa pergunta. Por outro lado, é necessário que estejamos atentos em relação à importância da nossa imparcialidade no tocante à sua interpretação, pois é nela que corremos o risco de sermos tendenciosos. Uma vez que estes símbolos são pontes para que entremos em contato com o nosso inconsciente, através da nossa mente abstrata, quando tomamos sua interpretação de maneira simplesmente irracional, corremos o sério risco de querer puxar a brasa para nossa sardinha e usá-los como desculpas para que nos deixemos levar pelas nossas fantasias e desejos pessoais. Quando isso ocorre, a ferramenta que seria para nossa libertação e crescimento converte-se em prisão e preconceito. Porém, mesmo que as nossas tendências inferiores nos levem a querer fugir daquelas experiências que precisamos atravessar mesmo a contragosto para que haja nosso crescimento espiritual, lembremo-nos que no processo evolutivo nada fica por fazer. Uma vez a serviço da comunicação com a nossa tríade superior, o oráculo nos aponta aquilo que deve ser, nos aponta o aprendizado ao qual estamos inevitavelmente atados, independente daquilo que ansiamos ou queremos. E aqui, o templo de Delfos converte-se no anfiteatro, onde a sequência dos arcanos ou oráculos escreve o roteiro, em torno do qual é encenada a grande tragédia épica da humanidade. Tudo aquilo que não enfrentamos em vida acaba se tornando o nosso destino. Como vocês devem ter percebido, a partir do momento em que nós começamos a associar o tarô com outras linhas do conhecimento, com outras fontes filosóficas, nós vamos ficando impressionados a respeito da profundidade que ele nos traz e da capacidade de fazer novas ligações, novas conexões com outros planos, ideias, e fazer principalmente com que a gente reflita muito a respeito de tudo aquilo que está impresso naquele símbolo que cada um traz dentro de si. Por isso esse vídeo tem esse tema, relativo à máquina de pensar e máquina de imaginar, porque eu acredito que seja exatamente esse o papel dessas cartas, desse oráculo, como alguns queiram chamar, que seria fazer com que nós entremos em contato, através do plano arquetípico, com a mente abstrata, com a mente intuitiva, para que, através disso, nós tenhamos a oportunidade de reconhecer melhor os símbolos, de compreender melhor sonhos, talvez, e assim nós estabelecemos uma conexão mais segura com a nossa tríade superior e com o nosso eu interior. Fica aqui mais um tema para reflexão. Espero que tenham gostado e até mais.